Boa noite, oi Pati, bem-vinda, tudo bem? Beleza, o pessoal está chegando, daqui a pouquinho a galera entra. Boa noite, me fala se o som e a imagem estão ok, Pati. Imagem e som, tranquilo? Olá, Nancy, boa noite, tudo bem também? Beleza, tudo ok, maravilha então. A Glaucia está assistindo aqui no iPhone, a Paty e a Nancy estão assistindo aqui no laptop. A gente fica aí com as duas imagens aí, trabalhando. A Nani também chegou, bem-vinda Nani, bem-vindo Brinkman, boa noite. Legal, pessoal. Bom, o pessoal vai chegando, a Glaucia chegou aqui no iPhone, a Inês também chegou, bem-vinda Inês. Então vamos lá, né? 8 horas agora, 8 horas e 1 minuto. Estamos aí juntos, começando nossa live número 62, Grandeza e Realização. Sempre lembrando que é uma iniciativa para que nós juntos possamos trabalhar os recursos internos, as virtudes que temos, eventualmente inclusive reconhecer nossos próprios vícios aí, mas com isso trabalhar na causa e não eventualmente ou exclusivamente no efeito, na riqueza e no sucesso. Nada contra riqueza e sucesso, todo mundo já sabe disso, mas o foco é trabalhar a grandeza e a realização, que são recursos que estão dentro de nós. E beleza, imagens são ótimos. Opa, o Du tá aí também, fala Duzão, meu cunhado querido, bem-vindo aí. Cristina também, Perini está aí, boa noite Cristina. Deixa eu ver se apareceu alguém aqui no iPhone também. Não, por enquanto só a Glaucia e a Inês também. Beleza, né? Alexandra Jacó também chegou. Legal, pessoal. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre individualidade e individualismo. Por que esse tema é importante e por que eu escolhi, na verdade, esse tema para hoje, né? Como muitos de vocês sabem, eu venho fazendo um trabalho forte dentro de algumas empresas sobre essa questão de buscar resultados através de comportamentos, emoções, crenças e valores. E venho fazendo um trabalho forte também ajudando pessoas a perceberem-se em que estágio se encontram naquela dimensão emocional, né? Se numa dimensão no estágio dependente, codependente, independente e interdependente. E eu sou muito assertivo, muito enfático na ideia de que um corpo forte é feito de órgãos fortes e feito também de células fortes. As empresas, as famílias, os grupos sociais dos quais a gente faz parte não fogem muito a essa regra. Uma empresa é feita de equipes e departamentos fortes, e equipes e departamentos fortes devem ser feitos de pessoas fortes. E o que são, perdão, o que são pessoas fortes? São pessoas que construíram o seu processo de individualidade, o que o Jung chamou na sua história, na sua teoria, no seu conhecimento, de processo de individuação. A hora que eu me torno indivíduo pleno, e me destaco da multidão, me destaco da massa das pessoas. Todos nós aqui já ouvimos expressões do tipo massa de manobra, movimento do gado, onde um vai, todo mundo vai. E quando você constrói uma individualidade plena, onde você investe tempo e energia no seu autoconhecimento, e que você começa a mapear quais são as suas crenças fortalecedoras e limitantes, como é que você lida com as suas emoções motivadoras e sabotadoras, como é que você distingue os seus valores meio dos seus valores fim, como é que você estabelece que valores você não negocia e, portanto, estabelece sua régua de princípios, até que você revela ou é revelado para você o seu propósito de vida, né? Então, na medida em que você não tem esse grau de autoconhecimento, não busca esse grau de autoconhecimento, é razoável acreditar que vai ser difícil você tomar decisões pela tua própria decisão, pela tua própria orientação, pela sua própria
escolha. É razoável acreditar que você vai tomar decisões baseado no senso comum, baseado no que uma determinada massa vai influenciar, por assim dizer, né? Então, esse processo de construção do indivíduo, ele é muito importante, porque ele vai te dar uma noção de quem você é no meio da multidão. A multidão te distrai, a multidão te ameniza, a multidão gera um conforto que muitas vezes te impede de desenvolver habilidades ou desenvolver atributos que vão te colocar num lugar diferente em termos de felicidade, em termos de realizações, em termos de transformar sonhos em realidade, por assim dizer, né? E aí nós tendemos, né, uma boa parte das pessoas tendem a caminhar naquilo que é o mais comum, naquilo que é o senso comum, o que a maioria das pessoas faz, o que uma massa de pessoas faz, o que a mensagem mais efervescente tende a te colocar na cabeça. Então, ao não construir uma individualidade forte, a pessoa tende a depender de outras emocionalmente, ainda que no estado de plenitude adulta, mas depende emocionalmente de alguém, ou acha que depende financeiramente de alguém, ou de alguma coisa, ou de uma empresa, ou de alguma entidade, e aí começa a se criar uma série de crenças. E quando você começa a construir sua individualidade, você sabe que você consegue construir uma relação com outro de interdependência. Então, a construção da individualidade faz com que você passe por um estágio de independência. E eu acredito que o estágio da independência é um estágio de passagem, não um estágio para ficar. Porque se eu ficar muito na minha independência, eu posso atravessar a linha que separa a construção da individualidade do meu individualismo. Eu posso dizer para vocês com muita franqueza, como eu costumo falar, e também dando exemplos pessoais e visões de mim mesmo, que eu tenho, com o estilo de vida que eu escolhi, com a forma de viver que eu escolhi, eu preciso sempre estar alerta entre o quanto que eu estou construindo relações baseado no indivíduo forte, que eu pretendo e trabalho para ser, ou baseado no meu individualismo, naquilo que eu procuro para saciar só a mim. Eu estou falando isso com muita franqueza, porque eu observo muito a linha que separa, ou a linha que estabelece uma fronteira entre o eu que eu construo, a minha individualidade para ser mais forte e servir ao outro, do eu que eu quero nutrir para atender só a mim mesmo. Que, num certo sentido, é a distinção entre individualismo e individualidade. No livro Modelo do Pensador, quem já leu sabe, eu faço essa distinção lá, né? A individualidade como sendo uma preparação pessoal para que eu possa, uma vez me preparando, me oferecer e doar e servir ao outro da melhor maneira possível. Mas se eu não me preparo, eu tenderei a atender só a mim. Eu tenderei a atender só a demandas que dizem respeito ao que eu quero para mim. Aí eu nutro com isso um atendimento ao meu ego e não um atendimento à minha consciência. E ao atender o meu ego, eu tendo a desenvolver um grau de egoísmo. Quando atendo minha consciência, eu olho para mim, sim, em algum momento, mas esse olhar para mim, sim, em algum momento, é para eu poder me tornar melhor para alguém. Então, há um grau, no meu ponto de vista, no meu modelo de pensar, há um grau de egoísmo no meu altruísmo. Esse grau de egoísmo é necessário para eu me preparar para o ato de doar. A Glaucia está fazendo outro comentário, porque isso, de certa forma, cria alguns conflitos com quem está próximo de nós. Então, Glaucia, eu entendo o que você fala e concordo de certa maneira, e concordo porque eu acredito, de onde eu vejo, que esse conflito é muito mais pelo ponto de vista do outro e não pelo meu. E é difícil estabelecer relações adultas e maduras quando alguém na relação depende do outro, ainda que emocionalmente. Percebe? O indivíduo que construiu sua individualidade, ele tem como resultado a ideia de que ele
quer estar com o outro, embora não precise estar com o outro, mas está com o outro porque quer. E se eu estou com o outro porque eu quero, eu tendo a dar o meu melhor porque eu quero estar lá. Mas se o outro está comigo querendo tomar de mim, é porque ele precisa se reconstruir como indivíduo. Ele está incompleto e acredita que tomando de mim, ele vai se completar. O que não é verdade, porque o que falta a alguém para se completar é algo que ele tem que construir de dentro para fora, e não de fora para dentro. Aí eu gosto muito da ideia, quando você fala assim, Glaucio, que temos que nos vigiar sempre, eu gosto muito da ideia de estar sempre acordado, de estar sempre consciente, né? A vigília, né, é um estado permanente de alerta, um estado de permanente consciência, quando eu desligo o meu piloto automático e estou sempre conduzindo a minha vida com a minha total atenção, com a minha total presença. Quando eu desligo a minha presença, eu tendo a me distrair, e quando me distraio, e a multidão tem esse papel, a multidão tem essa facilidade de nos distrair, né? Aquilo que todo mundo fala, aquilo que todo mundo segue, aquilo que todo mundo busca, isso é um efeito da multidão, e esse efeito da multidão tende a fazer você se distrair daquilo que de fato é importante e prioritário para você. Por isso que nessa era que eu chamo era da consciência, onde eu sou fruto das minhas escolhas, das minhas decisões, eu posso assistir uma TV aberta, eu posso assistir um programa de multidão e criar minhas próprias conclusões e ter minhas próprias decisões. Ou se eu estiver realmente atento e alerta, talvez eu vá escolher uma programação que tenha mais a ver com aquilo que faz sentido para mim. Numa TV fechada, num livro, numa atividade esportiva, em alguma coisa que me distancie da massa, não porque eu quero sair da massa, mas porque eu estou em busca daquilo que de fato é importante para mim. Porque eu vou falar uma coisa que talvez soe estranho, e você pode me bater se soar muito estranho, mas a massa não tem uma clareza muito grande do que ela espera. E quando eu falo massa, eu não estou falando de classe social nem econômica, não. Eu estou falando de um bando de pessoas que não pensa, de um bando de pessoas que apenas age, ou pior, um bando de pessoas que apenas reage, seja de uma propaganda, de um modismo, de uma situação que vai fazer com que todos queiram saber o que está acontecendo com determinada pessoa, quando a pessoa não tem nem interesse em saber o que está acontecendo com ela própria. Me faço entender, pessoal? A Glaucia está falando aqui exatamente, concordo plenamente, boa, concordo plenamente, e queria muito que vocês fizessem comentários. A Alana fala o seguinte: as pessoas são temporárias, ou isso é coisa da nossa cabeça? Então, Alana, quando você me faz perguntas sobre as pessoas, no meu modelo mental aparecem 7 bilhões e tralalá de pessoas. Eu não sei dizer se as pessoas são temporárias. Eu acho que tem pessoas que são permanentes, ou seja, aquelas que não mudam de jeito nenhum. E eu vejo pessoas que mudam com o tempo. E isso é coisa da nossa cabeça. Quando você fala nossa cabeça, você está falando da cabeça de quem? Da minha e da sua? Da minha, da sua e das pessoas que estão nos assistindo? Da minha, da sua, das pessoas que estão nos assistindo e das outras 7 bilhões que não estão aqui com a gente? Você talvez não saiba, porque talvez você esteja nova por aqui, eu gosto muito da ideia de, na construção da individualidade, o pronome é eu, né? O pronome que eu uso é eu. Então, se você perguntar, Luiz, você é uma pessoa temporária? Aí eu vou te perguntar, o que você chama, qual o conceito que você dá para temporário? Pessoas, se você me perguntar, Luiz, você é uma pessoa que muda o seu ponto de vista com o tempo? Eu vou dizer para você, sim, eu mudo o meu ponto de vista com o tempo. Você muda a sua forma de ver o mundo com o tempo? Mudo minha forma de ver o mundo com o tempo. Principalmente quando eu mudo os objetivos que eu tenho, quando eu atinjo um objetivo e eu estou em vista de buscar um novo, eu mudo minha forma de ver o mundo. Mas você muda os seus valores? Com o tempo, talvez os meus valores mudem sim. O conceito de valor, para mim, tende a mudar com o tempo. O conceito de saúde, o conceito de liberdade, o conceito de integridade tende a mudar com o tempo. Mas você muda seus princípios? Quando eu elejo um valor a um princípio, não mudo mais. Eu posso até, num dado momento, rever o meu princípio, mas ele é imutável, porque eu não negocio. Se estiver confuso, eu posso explicar, né? A Glaucia está falando aqui, concordo para mim, não vou te bater. Mas se eu merecer, Glaucia, bata, tá? Bata, porque é importante isso aí. Então veja,
Na medida que eu, você e as pessoas todas vão vivendo a sua jornada, cabe a mim e exclusivamente a mim construir o meu mundo interior. E cabe a mim escolher pessoas com as quais eu vou dividir e compartilhar esse meu mundo interior. Dependendo desse compartilhar, pode ser um casal, dependendo desse compartilhar, pode ser amigo, pode ser parente, pode ser cliente, pode ser sócio, pode ser parceiro, pode ser o que for. Mas quando a minha individualidade não está plena, quando a minha individualidade precisa de algo que está no outro, aí eu tendo a buscar no outro aquilo que me falta, que falta em mim. E se falta em mim, eu não estou pleno. Entende isso, pessoal? Uma coisa que eu adoraria falar, que eu adoraria falar, né? Que eu quero muito falar nessa nossa conversa, e eu já falei isso aqui em outras lives, eu acho que isso é de uma clareza e profundidade tão absurda, assim, de tão positiva, de tão bacana que é. A Nani está falando que sim, está claro para mim. Legal, Nani, isso aí, beleza. Mas uma coisa que eu queria falar muito, assim, que eu acho que dá uma noção grande dessa questão da individualidade, individualismo, é sobre um tema que eu não sou um expert no assunto, mas eu estou procurando aprender, que é sobre o amor no sentido dos relacionamentos amorosos, né? Como é que eu aprendi sobre isso? O que eu aprendi sobre isso? Eu aprendi que o amor está no outro, né? Que quando você encontra no outro o amor que te falta, você tende a se apaixonar. Então vem aquela história de uma laranja metade que encontra a outra metade, que portanto forma uma laranja única. Ou tem aquele conceito de que tem uma panela que precisa encontrar sua tampa. Ou seja, de alguém que é incompleto e que se completa com o outro, né? Esse conceito é um conceito que eu aprendi. Não sei qual é a sua referência sobre esse tema, mas esse é o conceito que eu aprendi. Enquanto esse conceito viveu na minha cabeça, viveu no meu modelo mental, viveu nas minhas crenças, eu tendia a acreditar que a minha felicidade plena nesse tema estaria no outro. E aí eu comecei a perceber que isso não fazia muito sentido, porque me colocava numa condição de dependência do outro. Eu dependo de uma outra pessoa. Até que eu aprendi com uma pessoa, e é muito curioso, porque eu aprendi isso com a mãe das minhas filhas, no momento em que ela já era minha ex-mulher há muito tempo, quando então ela estava num relacionamento e ela me contou a forma como ela via isso, uma conversa que a gente nunca havia tido enquanto nós éramos um casal. Então ela me falou o seguinte, Luiz, o amor que há em mim está em mim. Quando eu olho para uma pessoa, ou eu convivo com uma pessoa, ou eu vivo com uma pessoa, esse amor que está em mim, ele se manifesta porque essa pessoa existe, mas esse amor é meu, esse amor não é dele. Percebe? Olha a profundidade disso. Esse amor é meu, ele está em mim. Essa pessoa, quando aparece na minha frente, ela faz esse amor se manifestar. Esse amor se manifesta, mas ele está em mim. Quando eu percebo que essa pessoa, por alguma razão qualquer, já não faz mais sentido na minha vida, ou eu percebo que eu já não faça mais sentido na vida dela, eu recolho esse amor que é meu e trago para dentro de mim de novo. Nesse momento, com esse conceito, e se não tiver sido claro, me fala, pessoal, eu procuro me tornar mais claro. Quando ela me falou desse conceito, esse conceito encaixou muito nesse processo de individualidade contra o processo de individualismo. Quando eu sou individualista, eu só penso em mim. Então eu busco no outro aquilo que falta em mim. A Nanda, minha sobrinha, linda, querida, está aqui também, falou assim, não se busca nada no outro. Não existe metades. Eu concordo plenamente, Nanda, e o meu neocórtex fala disso com muita clareza. E acho que o neocórtex de todo mundo que está aqui também fala. Mas eu tenho dúvida se o límbico de todo mundo pensa assim, ou na verdade, se o límbico de todo mundo sente assim. Tem pessoas entre nós, que é natural que tenha, que tem a sensação de que precisam de alguém, que precisam daquele amor, que precisam daquela pessoa. E essa pessoa pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um filho. Né? Quando o amor fica a relação de amor fica muito dependente,
se perde a percepção das individualidades. E aí eu começo a querer nutrir meu individualismo com o amor do outro. Pode parecer confuso, e se estiver confuso, me fala que eu procuro clarear um pouco a visão. Estou arrumando as telas aqui para ver se tem algum comentário que eu deva considerar. Então, quando eu percebo que o amor que há em mim, e esse amor é um conjunto de pensamentos, sentimentos, e eu acredito muito que o amor é uma decisão. Eu decido trazer à tona o amor que há em mim pelo outro. Mas se eu não tenho amor dentro de mim, eu vou ter que buscar isso em alguém. E aí eu começo a cometer um equívoco. E aí eu me lembro muito daquele mandamento que diz, né, amar o próximo como a ti mesmo. Se eu amo a mim pouco, é o pouco amor que eu vou dar ao outro. Se eu amo a mim muito, é muito amor que eu vou dar ao outro. E nós falávamos na live passada sobre autovalorização, e eu vi um post que eu até publiquei no Facebook, referente à live passada, que fala exatamente da ordem natural do amor. Primeiro o amor próprio, depois o amor recíproco. Eu não posso amar reciprocamente se eu não amar propriamente. Há uma lógica nisso para mim, se eu posso falar em lógica quando se fala em emoções, e eu acredito que sim. Há uma lógica em eu amar a mim primeiro, para depois eu poder pegar esse amor que há em mim e compartilhar com o outro. Se eu não amar a mim, eu vou querer esse amor vindo do outro. E eu te pergunto qual é a diferença entre roubar um travesseiro, roubar uma carteira, roubar um celular ou roubar o amor do outro. Aí a Janaína faz um comentário, deixa eu ler aqui. Eu percebo, LC, que essa busca do meu eu me torna um pouco solitária. Hoje tenho menos pessoas à minha volta. Às vezes isso me incomoda, outras vezes eu acho essa solidão muito auspiciosa, entende? Eu entendo, Jana, entendo e faria uma distinção que eu acho que é precisa entre solidão e solitude. A solidão, eu conheço pessoas e já tive experiências pessoais de estar com alguém me sentindo sozinho. Isso para mim é solidão. Eu posso estar com alguém, mas me sinto só. Posso estar na multidão me sentindo só. Mas a solitude é um sentimento de eu me sentir pleno, ainda que sozinho num determinado lugar. Ou me sentir pleno, ainda que no meio de um monte de gente que não tem nada a ver. Percebe? A solidão tem a sua saciedade no outro. A solitude tem a sua saciedade em mim. Eu não preciso de ninguém para me sentir plenamente pleno. Esse é a pessoa que tem aquela questão da solitude. É a pessoa que constrói sua individualidade. Agora, quando eu preciso de alguém para não me sentir só, aí eu construí um individualismo. Aí eu dependo de alguém para não me sentir só. E quando eu não tenho esse alguém, eu me sinto solitário, que é diferente de me sentir em solitude. Faz sentido isso, pessoal? A Nani falou assim, sim, está claro para mim. Penso e vivo assim também. Legal. A Jana arremata aqui, ó. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, Janaína, é interessante que pessoas que não dão, ou que dão aquilo que não tem, tendem a, no momento seguinte, cobrar. Percebe isso? Tem pessoas que dão o que não tem, mas porque ele não tá na ideia de dar o que não tem, ele está na ideia de dar algo em busca de algo que ele não tem. Então ele cobra. A Nani fala aqui, incrível o relacionamento entre dois inteiros. É isso aí, dois inteiros, né? Dois inteiros, um eu e um você, que quando começam a doar, formam um nós. E eu acredito que só dois inteiros podem formar um nós pleno, porque duas metades, ou um inteiro e uma metade, alguém vai roubar alguma coisa de alguém. Isso é meio esquemático, meio teórico, mas na prática eu acredito que funciona assim, não com essa exatidão das palavras que eu coloco aqui, de uma maneira muito objetiva, mas com a imprecisão da humanidade que nos assola, que nos habita, né? Eu posso lembrar de pessoas que eu conheço que tiveram relacionamentos onde duas pessoas muito inteiras, fisicamente, materialmente, intelectualmente, mas uma delas não tão inteira emocionalmente, ainda muito presa no passado, muito presa aos traumas, e a outra pessoa muito presente, querendo ajudar, querendo prover, querendo dar suporte, mas o outro não consegue reagir
Aí chega uma hora que aquela não inteireza do outro pesa. E aí, num processo de escolhas e num processo de colocar na mesa o que vale a pena, o que não vale, de ganhos e perdas, os dois escolhem seguir outros caminhos, porque periga aquele que está inteiro perder a sua inteireza porque o outro está parcial. E aí, ao invés de dois juntarem-se para crescer, dois se juntam e acabam se esvaindo, acabam se enfraquecendo, e daqui a pouco cria uma relação de dependência onde não se cresce mais, apenas se luta para se manter na mesma posição. Isso é uma visão escassa do relacionamento, e não uma visão abundante. A Nanda fala assim: você acha que existe algum ser humano que não tenha amor? Pô, Nanda, eu acho assim, eu acho que todos os seres humanos nascem com amor. Alguns desenvolvem mais, outros desenvolvem menos, né? Amor no sentido de um sentimento real e genuíno por terceiro, por alguém, mas que começa por um sentimento real e genuíno por si. Acho que todos nós nascemos com músculos, mas nem todos nós exercitamos e ampliamos e desenvolvemos esse músculo. Eu acho que todos nós nascemos com amor, mas nem todos nós exercitamos esse amor. E se por um momento da trajetória esse amor foi muito combalido, foi muito maltratado, a pessoa tem amor, mas ela não consegue doar, ela não consegue compartilhar, porque o amor que ela tem é o suficiente para nutrir ela e ela não consegue compartilhar isso com alguém. Então, para ser bem objetivo na sua resposta, eu acho que sim, todos temos amor. Eu acho que nenhum ser humano funcional, estou falando de pessoas funcionais, tá? Não de psicopatas, disfuncionais, isso eu não entro nessa história porque eu nem sei dizer. Mas pessoas funcionais todas têm amor. Alguns desenvolvem, praticam, exercitam, compartilham, outros guardam para si até que vai atrofiando, atrofiando, atrofiando. Se você movimenta, se você exercita, você expande. Mas se você não movimenta e atrofia, e você guarda para si, você atrofia. A Inês fala o seguinte: eu amo a minha companhia apesar de amar o próximo. Isso é libertador. Então, isso é uma frase que me soa bem. Eu amo a minha companhia e eu sou feliz com a minha presença, mas eu posso ser mais feliz com a presença de outras pessoas ao meu redor. E aí nós criamos um conceito de respeito daquilo que eu acredito e valorizo, do que o outro acredita e valoriza, e onde é que tem uma interseção entre essas duas pessoas ou mais. E a Nanda fala o seguinte: mas nem sempre as pessoas detectam isso, não? Então, Nanda, esse é o ponto, né? O que as pessoas fazem da vida delas é uma questão que repercute nelas, né? Eu posso dizer de experiências pessoais e de experiências de pessoas com quem eu compartilho muito essas conversas, seja no trabalho, seja nas atividades que eu realizo, que quando eu espero muito do outro que ele detecte isso, eu acabo depositando nele uma expectativa que não pode não se traduzir em realidade. Mas eu posso colocar toda a minha energia para ajudar ele a se dar conta disso. E ele pode se dar conta disso. E ainda assim pode não querer trabalhar nisso. E pode querer trabalhar nisso e pode ainda assim não conseguir. Aí a pessoa precisa de ajuda. Aí precisa de ajuda profissional. Uma psicoterapia, um processo de autoconhecimento de várias ordens, de várias formas. Porque querer se desenvolver, querer evoluir sem ajuda, muitas vezes é improvável. É muito improvável. Então, respondendo a tua pergunta, mas nem sempre as pessoas detectam isso, não? Sim, nem sempre as pessoas detectam isso. E se eu detecto, eu procuro ajudar a pessoa a se dar conta. E ela pode até se dar conta, mas cabe a ela decidir avançar nisso, não a mim. Faz sentido isso? A Najara Lopes Castor fala que veja esse vídeo maravilhoso. Depois fala qual vídeo. Você mencionou um link aqui, Li Santos. Depois eu vou dar uma olhada então, Najara, para saber do que se trata, né? Se você quiser adiantar um pouquinho, fica à vontade. Então, pessoal, nós estamos nessa busca, né? Nós estamos, quando eu falo nós, né, eu e muitas pessoas estamos observando o mundo que nos cerca, e vendo, né, o quanto as pessoas estão realmente caminhando num processo de interdependência, o quanto eu estou me sentindo e me tornando um ser interdependente, né, fisicamente, materialmente, intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente.
É claro que vai chegar um momento na minha vida que eu vou me tornar um ser codependente e um ser dependente. Quando eu estiver muito velhinho, né, e eu espero chegar a um estágio de uma velhice bastante avançada, onde eu adoraria não depender de ninguém, eu adoraria manter a minha independência, mas há um risco elevado de eu depender de alguém, há um risco elevado de eu perder minha sanidade, e eu procuro trabalhar muito essa questão da minha saúde mental com a minha saúde física, porque a questão é corpo-mente, é tudo junto, não é um corpo e uma mente, mas corpo-mente, para estender o máximo possível que eu puder a minha condição de interdependência e com isso manter o máximo possível a minha condição de indivíduo único e não divisível e indivisível. E esse indivíduo único é o ser que eu tenho para colocar à disposição das pessoas quando elas querem ou quando elas precisam. É esse indivíduo único que eu me coloco, que me coloca nesse lugar de fazer essas lives, de fazer as conversas, de fazer as palestras, de fazer o trabalho que eu faço, que é um trabalho muito baseado em relacionamentos. E aí, quando a Janaína fala da questão de haver poucas pessoas à minha volta, Janaína, eu concordo com você, e esse pouco quantitativo talvez seja o muito qualitativo, porque sai da massa, e quando sai da massa, a visão fica um pouco mais própria, uma visão um pouco mais consistente, um pouco mais aprofundada da vida, e não uma visão muito superficial, onde você vai para qualquer lugar com todo mundo. Então eu não vejo nada de errado em ter poucos, mas bons amigos, em ter talvez muitos parentes, mas aqueles que formam o meu núcleo, a quem eu conto e que contam comigo, em ter talvez poucos clientes, mas clientes que estão realmente muito conectados comigo. Isso é uma escolha muito pessoal, né? E que tem a ver com a minha individualidade, com aquilo que me torna indivíduo, e que ainda que eu tenha poucas pessoas ao redor para estabelecer relações de longo prazo, eu posso conectar com todas as pessoas ao meu redor. Porque na hora que eu me dou conta de quem eu sou e das minhas virtudes, dos meus vícios, eu passo a aceitar todas as pessoas como elas são. Mas aí algumas vêm e ficam porque faz sentido ficar, algumas vêm e passam porque não faz muito sentido ficar, nem para mim nem para ela. E aí tá tudo bem. O que eu sinto, Janaína e demais todos aqui, o que eu sinto é que pessoas que estão perto de muita gente são pessoas que precisam dessa presença constante de muita gente. E quando uma pessoa precisa da presença constante de muita gente, e eu já me vi nesse lugar um dia, essa pessoa depende, e se ela depende, ela não governa. Se ela não governa, ela não toma decisões, ela não faz escolhas. A resposta sempre é ela, tanto faz, pode ser, você que sabe, para mim tudo bem. Ela tem uma certa dificuldade de se posicionar. E quando eu tenho dificuldade de me posicionar, eu tenho dificuldade de mostrar quem eu sou de fato, né? Tem uns comentários aqui no iPhone que eu vou ler. A Patrícia está falando o seguinte aqui: certa vez em uma reunião de análise de desempenho, eu vi algo que a percepção do outro sobre você normalmente não é o que você realmente é. Bom, deixa eu ver se eu entendi, Paty. Certa vez, em uma reunião de análise de desempenho, ouvi algo que, aí juntou lá, a percepção do outro sobre você normalmente não é o que realmente você é. Então, se eu entendi bem, isso me faz lembrar de um conceito, de uma frase, de um modo de pensar que o Freud falava muito, que ele falava, quando João fala de Maria, João fala mais de João do que de Maria. Então, quando eu falo de você, por exemplo, Patrícia, quando eu falo de você, eu falo do que eu vejo em você. E esse ver em você é um conteúdo que está em mim, não necessariamente está em você. Agora, quando eu faço perguntas para você e você revela para mim quem você acredita ser, eu começo a ver a imagem que eu tenho de você com a imagem que você mostra e começo a ver as dissonâncias disso. Então, de fato, a percepção que você tem de mim
não necessariamente tem a ver com o que de fato eu sou. Mas dependendo do quão aguçada é a sua percepção, você pode perceber em mim quem de fato eu sou, quando você não usa seu filtro para me julgar. Então, quando eu reduzo o meu filtro e eu olho para você prestando uma atenção tremenda sobre quem de fato você é, perigo eu falar de você quem de fato você é, porque o conteúdo que está em mim é muito parecido com o conteúdo que está em você. Tem um filme chamado Avatar, que você deve ter visto, que vocês devem ter visto, que a maneira em que os habitantes daquele planeta se referiam ao outro era: eu vejo você. É uma frase que significa eu amo você, mas é diferente, porque ele observa o outro e vê o outro de verdade. E não apenas diz amo você no intuito de querer amor dele. Mas eu vejo você, e quando eu vejo você, eu dou a você o que eu tenho, e esse dou a você o que eu tenho nos suplementa e não nos complementa. Percebe? O suplementar é eu sou mais feliz com você. O complementar, eu só sou feliz porque você existe. E isso é perigoso entre casais e entre pais e filhos também. Tem mães, tem pais que só estão felizes quando o filho está feliz. E estão tristes quando os filhos estão tristes. Isso é um perigo. Porque quando o filho está triste, é o momento que um pai e uma mãe tem que ir lá para dar suporte e trazer ele à tona. Mas se eu também estou triste, eu me afogo junto com ele. Faz sentido isso, Paty? Aí a Paty fala assim: como lidar com isso para aproximar essas duas? Essas duas o quê? Essas duas pessoas ou essas duas percepções? Me tira essa dúvida para eu responder. Enquanto isso, a Inês fala assim: olha, essa sua fala sobre a velhice versus possível dependência e fragilização da individualidade é bastante profunda e particularmente temerosa para mim. Então, Inês, eu vou te ser bem sincero, talvez a palavra que eu use seja igual à sua, embora eu queria usar uma outra palavra. Talvez eu também tenha um certo temor disso, embora eu queria, na verdade, era aprender a conviver com isso e combinar com as possíveis pessoas que eventualmente eu vá depender delas, se elas estão dispostas, e como é que a gente pode fazer um plano para esse momento lá na frente. Percebe isso? Eu ainda não falei sobre isso com possivelmente minhas filhas, com possivelmente alguma sobrinha, não sei, né? Ou com possivelmente alguma pessoa, não sei quem exatamente vai ser, mas é um ponto que em algum momento, né, dada a forma como eu tenho pensado e como eu penso hoje, talvez eu queira conversar com essas pessoas e o que nós precisamos fazer hoje para quando chegar esse momento você ter o suporte necessário. Ou como é que eu posso construir uma condição para no momento que isso for necessário, essas pessoas me coloquem no lugar onde vão ter pessoas para cuidar de mim lá. Percebe? A Nanda falou o seguinte aqui, olha, mas mesmo as que não ficam, às vezes trazem um significado naquele momento. Com certeza, Nanda, com certeza. Eu gosto muito da ideia de que pessoas podem ser um presente, um teste ou uma lição, né? Serão presente aquelas que tendem a ficar nas nossas vidas, né? Serão um teste aquelas que tendem a passar, nos ensinam algo e vazam, vão embora. E uma lição também que ficam em nossas vidas durante um tempo e eventualmente vão embora por algum motivo e tal. Então as relações de longo prazo são um presente na minha vida, né? Relações com pessoas que passaram e me provocaram e ficaram pouco tempo foram testes para mim. E pessoas que ficaram na minha vida e que foram importantes, mas que por alguma razão qualquer foram embora, foram aprendizados, né? Então as pessoas têm sim um papel nas nossas vidas, de presente, teste ou lição. Eu acho que isso me cria uma forma de pensar que valida e legitima e coloca essas pessoas com um lugar de honra na minha história, independente do que elas fizeram, mas obviamente com toda a responsabilidade que eu tenho do que eu fiz com o que elas fizeram, né? Aí a Paty falou aqui assim, olha, como lidar com isso para aproximar essas duas? Faz sentido. Sim, aproximar o que eu sou e a percepção do outro sobre mim. Então, essa é uma boa. É uma questão assim, que percepção eu tenho de mim, que percepção o outro tem de mim? Como é que eu faço para aproximar? Perguntando. A Lara ontem me mandou uma mensagem que ela ia participar de algum evento em grupo lá e falou: pai, responda essa pergunta. Quem é a Lara para você? Então ela me fez uma pergunta de quem é a Lara para mim, como eu, Luiz, pai dela, vejo ela. Eu escrevi um texto para ela, né? Então, se você quiser saber qual é a percepção que o outro tem de você, pergunta para ele.
né? Pergunta para o seu parceiro, para sua mãe, para o seu amigo, para alguém que você confia, qual a percepção você tem de mim? E aí você vai poder calibrar. A Glaucia falou assim, tira o papai do sol, põe a mamãe no sol. E esquecemos o papai no sol. Também sinto isso, amigo. Isso aí foi um vídeo do padre Fábio de Mello, quando ele fala das pessoas que têm utilidade, né? E quando as pessoas perdem a utilidade, o trabalho é botar papai no sol, tirar papai do sol e coisas do tipo. Dá uma olhada nisso aí, pessoal, depois, para você ver esse vídeo do padre Fábio de Mello, porque é um vídeo muito contundente, e quando esse tema começa a se avizinhar, ele passa a fazer um certo sentido. A Glaucia fala aqui, faz análise, pergunta, mas a pergunta mais de uma pessoa. Pô, Glaucia, eu não entendi nada nessa questão aqui, porque perdeu o contexto para mim, eu perdi alguma coisa que eu não entendi. Faz análise e pergunta, mas pergunta a mais de uma pessoa. Bom, acho que você está respondendo, ou dando uma resposta para a pergunta da Patrícia, né? Fazer análise é um caminho para autoconhecimento, mas para você alinhar a tua percepção de si mesmo. E perguntar para outras pessoas e para mais de uma pessoa como é que elas te veem. Acho que é isso, né, Glaucia? Acho que eu acertei aí a tua intenção. Aí a Fernanda, minha sobrinha, fala assim, acho que o Moisés não veio em vão. Você sabe. Claro que não, né? Talvez o Moisés tenha vindo para um teste ou para uma lição. E se você aprendeu a lição e foi bem no teste, ele passou a ser um prêmio, né? Então não precisa ser ruim, muito pelo contrário. Pode ser muito bom, né? Aquilo que você mencionou de inferno astral, não precisa ser um inferno astral. Pode ser um paraíso astral, né? É uma questão de significado. Eu não posso decidir o que fazem comigo, mas eu posso escolher o que faço com o que fazem comigo. E aí tem todo um conjunto de crenças, uma questão de valores, essas coisas que estão por trás. Aí a Glaucia falou que ela vai levar um susto. A pergunta da menina que isso, tá, beleza. Então acho que você estava respondendo a Patrícia, mas a Patrícia está num processo de análise e terapia. Então esse é o ponto, né? Eu invisto muito tempo e energia em saber quem eu sou, e depois eu vou perguntando para as pessoas como elas me veem, de várias formas, né? Através de uma avaliação de um evento que eu faço, através de uma conversa franca, né? E isso é bacana, fazer esse tipo de coisa. E eu tenho que acreditar no que a pessoa me diz, e muitas vezes as pessoas mentem também. Às vezes ela quer falar uma coisa para me agradar, quando na verdade eu gostaria que ela falasse a verdade, né? E a verdade é um tema delicado, porque nem sempre a verdade ela é bem-vinda. Eu vejo as pessoas dizendo que querem a verdade, mas quando a verdade aparece, elas não querem tanto assim, né? Talvez por isso a velhice, que é uma verdade na nossa vida, talvez a morte, que é uma verdade na nossa vida, não sejam tão ditas e tão trabalhadas assim como poderiam ser. Mas a aparência, que é uma mentira, a imagem, que é uma mentira, talvez sejam melhores trabalhadas porque elas iludem a verdade. E aí é que eu volto na questão da individualidade. Um indivíduo pleno que enfrenta seus monstros, e aqui eu estou dialogando e estou apresentando para vocês alguns monstros que eu tenho, como a Inês apresentou alguns dela, como a Janaína apresentou, e nessa apresentação que nós fazemos, eu vejo que nós somos de fato humanos plenos, aí em busca do melhor que a gente pode vir a ser. Isso é maravilhoso. Se a gente pode fazer isso numa live, por que a gente não pode fazer isso no nosso trabalho, nas nossas relações mais próximas, né? Com filhos, maridos, esposas, parceiros, namorados, enfim, com quem a gente decidir fazer. Olha a quantidade de revelações que cada um foi fazendo de si mesmo, os medos que foram apresentando, os dilemas que foram trazendo, de uma maneira tão bacana, tão respeitosa, tão plena e tão humana. Por que a gente não pode fazer isso em outros lugares? Basta que alguém assuma a liderança e promova esse debate. E aí não importa o cargo, o que importa é a liderança que nós podemos fazer, eu, você, que vocês fazem nessa live quando endereçam perguntas, vocês direcionam a live na medida que vocês vão fazendo perguntas, e aí a gente estabelece uma relação de mestre e discípulo, onde às vezes eu sou o mestre e você é o discípulo, às vezes você é o mestre e eu sou o discípulo, mas não tem cargo que nos prenda, mas tem uma dinâmica que flui,
onde às vezes eu aprendo e você ensina, onde às vezes você ensina e eu aprendo. Aonde às vezes eu ensino e você aprende. E aí dessa dinâmica nós vamos crescendo, numa espiral evolutiva que vai fazendo a gente crescer. Para mim, essa é a resultante de um relacionamento entre seres que têm suas individualidades plenas. E aí, galera, nos cabe buscar. Numa mina tá cheio de pedra, tá cheio de barro, tá cheio de terra, e possivelmente haja pequenas pepitas de ouro. O mundo está cheio de gente por aí. Você está cheio de escolhas. Você vai ter que começar, talvez não seja a melhor maneira essa que eu ia dizer, você não vai ter que começar nada, mas você poderá começar escolhendo quem você quer ser no momento que você estiver sendo. Quem você quer ser no sentido do que você sente, do que você pensa, do que você faz, quais são seus valores, seus princípios, e construir seu processo de individuação que prescinde de um enfrentamento dos monstros, que prescinde de um encarar os seus temores, encarar aquilo que te atormenta, para que ao passar por isso, você bote luz na sombra, e aí a sombra se torne luz. Aí eu acredito que realmente nós vamos construir, eu vou construir o meu processo de individuação, você vai construir o seu processo de individuação, e com isso nós vamos construir relações realmente fortes, densas, oportunas, frutíferas, onde todos iremos crescer e desenvolver. Me fala aí, Thomas, se isso faz sentido, se eu estou viajando, se eu estou falando muita besteira, porque esse é um tema que pode nos levar para vários lugares, mas o lugar que eu gostaria muito de levar a mim e a você é para dentro de você. Portanto, quero te fazer provocações do tipo, nas suas dimensões física, material, intelectual, emocional e espiritual, em que estágio você está na tua maturidade em termos de dependência, codependência, independência e interdependência? Outro dia eu fiz essa pergunta no Instagram, fiz uma enquete lá, e a maioria das pessoas respondeu que são pessoas independentes, e está tudo ok. Mas eu tenho certeza que se ela descobrir ou souber do significado do conceito de interdependência, nós vamos naturalmente querer nos desenvolver para estarmos nesse estágio da interdependência, onde eu estou com você porque eu quero e não porque eu preciso. Na hora que eu estou na minha independência, eu estou com você porque é bacana, é conveniente, mas eu não preciso, porque eu já tenho a mim, eu não preciso de você. E nem quero muito bem estar com você. Se você está aqui muito bem, se não está, tanto faz. Conheço muitas pessoas assim, até fruto dos traumas que tiveram do passado. Mas uma pessoa que interdepende, ela chega e fala, olha, eu entendo que eu não preciso de você, você também entende, mas eu quero muito estar com você. E essa é uma conversa que às vezes soa um pouco doída no ouvido, porque soa com muita verdade, e às vezes a verdade excessiva dói, né? E dói em mim também, não é fácil para mim também não. Eu também estou na minha jornada e também estou no meu processo de desenvolvimento. Ok, pessoal? Bom, são 8h50 agora, faltam 10 minutos para a gente acabar. Queria só falar para vocês umas coisas assim que eu estou fazendo e que eu acho que a opinião de vocês sempre é legal, até nessa linha de como você está percebendo isso tudo. Vocês devem ter percebido que mudou um pouco a cara do meu Facebook, dessa página aqui, nessa fanpage. Tem uma testeira nova, diferente, tem uma foto nova. Isso é um trabalho que eu estou fazendo para criar uma identidade no mundo virtual. E nesse mundo virtual eu quero disponibilizar uma série de coisas que a gente constrói juntos e com o tempo poder prover outras soluções também para pessoas que querem absorver esse tipo de coisa, mas que no mundo físico fica difícil, seja pelo tempo, seja pela disponibilidade financeira, seja como for. Então eu estou construindo realmente uma plataforma diferente, onde vai ter uma série de coisas lá no futuro muito próximo. E também, como vocês sabem, em agosto, setembro, outubro e novembro, nós vamos ter 2 turmas do Master em Desenvolvimento Humano e Organizacional. Se você quiser saber mais sobre isso, manda uma mensagem para mim, seja no Messenger aqui, seja no meu WhatsApp, seja onde você quiser, né? Pelo meio que você quiser. Vão ser 2 turmas de 20 pessoas cada uma.
E no momento oportuno eu vou soltar um link para vocês saberem mais a respeito, e quem quiser participar de um processo de autoconhecimento bastante profundo, que tem a ver com tudo que eu falo aqui, essa pode ser uma bela oportunidade, tá? Então, pessoal, olha, fica aberto também uma ideia de vocês sugerirem temas para a próxima live. A gente vai ter uma próxima live no dia 10 de junho, que é segunda-feira que vem, e você pode sugerir um tema que faça sentido para você, um tema que te angustia, um tema que te provoca, um tema que te deixa um pouco, um tanto quanto excitado ou excitada aí, no sentido emocional da palavra. Então, se você tiver algum tema que você queira me passar para desenvolver e para compartilhar com a turma, fica à vontade. Se não tiver, eu vou então, na medida que eu vou passando a semana, tendo as experiências da semana, eu vou escolher um tema bem instigante para a gente trabalhar na semana que vem, tá legal? Então me fala se você tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta, se você quer fazer alguma colocação, se você quer fazer alguma sugestão, alguma crítica, enfim, fica à vontade. Nisso nós estamos chegando pessoas aí, a Marli acabou de chegar, a Grace também chegou lá de Brasília, a Lúcia André, minha prima, a Déia, chegou também agora há pouco, o Genivaldo lá da região de Cafelândia também chegou agora há pouco. Então é isso, pessoal. Então fique à vontade, se tiverem pergunta, fique à vontade, se tiver alguma crítica para fazer, fique à vontade. Se quiserem saber alguma coisa do movimento que está sendo feito, também fique à vontade. Ou seja, vamos criar uma condição de aumentar essa interação. Logo, logo vamos estar divulgando mais as lives. A ideia é aumentar o número de pessoas que participam dessa live. Eu tenho tido informações importantes, não de quantas pessoas entram na live e nem de quantas assistem, mas de como que essas lives estão chegando em várias pessoas, sem eu nem imaginar como elas acontecem, né? E eu estou querendo começar a medir esse negócio para saber como é que eu posso direcionar isso melhor, tá legal? Isso é um plano pessoal de começar a ter uma condição de fazer o trabalho que eu faço no mundo virtual. Já há uns 3, 4 anos eu estou procurando fazer esse trabalho, mas eu tinha algumas barreiras que estavam me impedindo, eu estou vencendo essas barreiras. Eu quero muito ano que vem passar 2 meses num outro lugar fazendo trabalhos à distância, exatamente para ver esse negócio funcionando. Então isso também é uma resultante de um processo de autoconhecimento. Há um ponto que eu não quero nem depender mais de mim mesmo, tanto quanto eu dependo hoje. Hoje eu dependo do trabalho que eu faço. Eu quero fazer trabalhos que eu não dependa mais de mim. Que eu possa construir um curso, um conteúdo, um programa, uma formação, e as pessoas possam acessar pela internet, e nesse momento eu não dependo mais de mim, e nem elas dependem de mim. Elas estão ali numa interação com vídeos, com testes, com interações, onde a minha presença não é necessária. Mas claro que em algum momento eu vou aparecer e vou dar esse suporte para as pessoas também. Então, turma, fica aí a nossa experiência dessa live número 62, onde a individualidade é uma obra da consciência, o individualismo é uma obra do ego, pensa nisso. Quem tem o livro Modelo do Pensador, dá uma lida nesse conceito lá no livro, que ele está bem explicado. Obrigado você que esteve aí comigo por esses 54, 53 minutos aí até agora. E se não tem nenhuma pergunta, não tem nenhuma colocação e não tem nem no iPhone, nem aqui no laptop, eu vou então agradecendo a você mais uma vez pela presença, te desejando aí uma boa semana, uma boa jornada, força sempre e vamos com tudo, ok? Dia 10 de junho, live número 63, o tema ainda não está definido. Quando você tiver uma ideia e quiser mandar, manda esse tema para mim. A Gláucia falando aqui, Máximo, você visualmente passa essa mudança, legal, estamos trabalhando forte nisso aí, para ser e parecer o que tem sido, Gláucia. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto, é como dizia lá o pessoal sobre a mulher de César, né? Não basta ela ser honesta, tem que parecer honesta. Então tem uma coerência que está sendo trabalhada e o teu feedback, o teu comentário vai ser muito importante, tá legal? Deixa eu ver aqui alguns comentários que chegaram agora. A Najara falou, adorei, foi muito bom, legal Najara, obrigado. A Rosa falou, boa noite, cheguei agora há pouco no final, não tenho tido a oportunidade de acompanhar todos, infelizmente, percebi o tema muito interessante, você posteriormente. Legal, Rosa, assiste então pelo Facebook, depois eu estou organizando melhor lá no YouTube. O Du, meu cunhado, falou, valeu, beijão, valeu Du, logo logo tamo junto. O Brickman falou, valeu, o tempo passou voando, mas não é? E voa mesmo, né? Obrigado também, Inês, muito grato também. Jana, beijão, Nanda, valeu. Excelente boa noite também, Nancy, valeu.
Fernanda, vamos conversar sempre, Nanduba, sempre que você precisar, à tua disposição. A Glaucia falou, eu estava observando o que você falou, legal, beijo também, Grace. Patrícia, obrigada também, boa noite, bacana, Glaucia, quero seu livro. Glaucia, me escreve depois que a gente troca aí o procedimento para você obter o livro, e depois logo vai ter uma página só para vender o livro, mas me escreve depois que a gente combina como fazer, tá legal? Você depois me escreve que eu te digo como é que você vai fazer para comprar o livro, eu te mando um livro com a dedicatória. Legal, pessoal, então é isso aí, Nani, eu que agradeço, excelente semana a todos. Beleza, pessoal, show de bola, 20 horas e 56 minutos, boa semana, boa jornada, força sempre e vamos com tudo. Até mais, beijo para todos, tchau.